E aí, pessoal, tudo certo? Quero seguir com mais uma série de comentários sobre o Evangelho de Mateus, misturando teologia com uma mensagem devocional. E no vídeo de Mateus 1, eu destaquei que algumas informações teológicas são importantes para entender o texto, mas o vídeo foi simples para que possamos aplicar esses ensinamentos em nosso dia a dia. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior de Mateus 1, ele está disponível e ajuda a entender melhor esse capítulo 2, embora não seja essencial para compreendê-lo. E, no final de cada capítulo, eu vou oferecer uma conclusão devocional para refletirmos sobre como aplicar o que aprendemos em nossas vidas, ok? Mateus 2. E depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vamos lá. Jesus nasceu em Belém, na Judéia. Magos do Oriente, que provavelmente eram astrólogos caldeus, chegaram a Jerusalém procurando pelo rei dos judeus, que havia nascido. Eles foram guiados por uma estrela e achavam que encontrariam na cidade principal. Os magos, às vezes chamados de sábio, eram astrólogos muito respeitados na época. Embora a Bíblia proibisse a adivinhação baseada em sinais celestiais, a astrologia era bastante comum no mundo romano grego. Esse contraste entre os magos e os líderes religiosos mostra a importância de reconhecer a verdade, mesmo quando vem de lugares inesperados. Os magos estavam seguindo as estrelas, procurando o Salvador, com sinceridade, enquanto os líderes religiosos, mesmo reconhecendo e conhecendo as Escrituras, não reconheceram este momento tão especial ao qual Jesus nasceu. Herodes o Grande era um governador idumeu que controlava a região da Judéia e morreu por volta de 4 anos antes de Cristo. Isso indica que Jesus nasceu antes dessa data. Na antiguidade, cometas e estrelas cadentes eram vistos como sinais e eventos importantes, como a queda de alguns reis. Alguns imperadores até expulsaram astrólogos por fazer previsões com base nesses sinais. Apesar de, novamente, a Bíblia proibir a adivinhação, muitos judeus da época acreditavam que as estrelas poderiam prever o futuro, especialmente para os gentios. É interessante que Deus escolheu revelar-se a esses astrólogos pagãos, mostrando a sua mensagem, que vai além das barreiras culturais e religiosas. Verso 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais das cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Herodes ficou muito preocupado ao saber que um novo rei havia nascido. Ele chamou os principais sacerdotes e escribas para descobrir onde o Cristo deveria nascer. Eles disseram que, segundo as profecias, o Messias nasceria em Belém. Na época, muitos governantes temiam esses sinais astrológicos, pois achavam que poderiam prever a sua queda. Por exemplo, o imperador Nero mandou matar nobres na tentativa de evitar que uma previsão sobre a sua morte poderia se concretizar. Quando os magos chegaram a Jerusalém, a cidade, que era um grande centro comercial, notou a presença deles e ficou agitada. Rumores sobre a chegada dos magos e o descontentamento com Herodes se espalharam rapidamente. Herodes, que estava bem familiarizado com o Império Romano e apoiava os templos pagãos, deu uma importância às chegadas dos magos. Isso porque, na época, os principais sacerdotes e escribas, que eram influentes na sociedade judaica, tinham um grande poder. Mesmo que Herodes estivesse alinhado com o paganismo romano, ele sabia a opinião desses líderes religiosos e estudiosos poderiam afetar o seu poder. Para esclarecer, os escribas eram especialistas na lei judaica, ensinavam as escrituras e também atuavam como juízes e advogados. Eram muito respeitados por seu conhecimento. Já os saduceus
era um grupo rico e poderoso que controlava o templo e seguia uma interpretação mais literal das escrituras, rejeitando tradições orais e conceitos como a ressurreição. Herodes controlava esses líderes, até mesmo substituiu o Sinédrio, no caso o Conselho dos Líderes Religiosos, por outros que ele mesmo escolheu. Em Miqueias está escrito: "Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos." Esse versículo diz que o Messias nasceria em Belém, a cidade de Davi. É interessante notar que, mesmo sabendo exatamente onde o Messias iria nascer, os escribas não foram procurar Jesus, enquanto os magos viajaram para encontrá-lo. Mais tarde, os líderes até tentaram matá-lo. Isso nos mostra a importância de seguir a verdade com as escrituras e não ignorá-la ou ir contra ela. Imagina a situação. Tanto os escribas, saduceus, fariseus, eles tinham um domínio sobre as escrituras, ou acreditavam ter. Eles sabiam que Jesus iria nascer, eles esperavam e aguardavam o Messias, mas eles não foram receber o Messias. Quem recebeu o Messias foram pagãos, foram astrólogos, magos. É realmente algo bem interessante de pensarmos o motivo que isso aconteceu. Verso 7. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: "Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo." Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Herodes chamou os magos em segredo e perguntou quando haviam visto a estrela aparecer. Ele os enviou a Belém para procurar o menino e pediu que o informassem quando o encontrassem, dizendo que ele queria adorá-lo também. Na verdade, Herodes não queria adorar Jesus, ele queria matá-lo. Os magos seguiram a estrela e chegaram à casa onde Jesus estava. Quando o encontraram, ficaram super felizes. A estrela parecia sempre estar à frente deles, guiando-os até a Belém. A distância entre Jerusalém e Belém era tão pequena que qualquer mudança na posição da estrela era quase impossível de perceber. Assim como Deus guiou o povo no deserto com a nuvem e o fogo. Os magos adoraram Jesus e deram para ele 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Esses presentes tinham significados especiais. O ouro era para mostrar que Jesus era um rei, o incenso simbolizava que ele era um sacerdote e a mirra era um sinal que ele tinha que sofrer e morrer um dia. Os reis costumavam ficar muito atentos a qualquer ameaça ao seu poder, e é interessante que os magos tiveram que ser avisados em sonho para não voltar a Herodes. Isso mostra que, até mesmo sendo sábios, eles eram um pouco ingênuos, o que era um pouco inesperado para a época. Na antiguidade, os sonhos eram muito valorizados e os magos eram conhecidos por interpretar sonhos. Como os magos vinham com um grande grupo entre eles, era impossível que eles passassem despercebidos Jerusalém e em qualquer lugar que fossem. Por isso, provavelmente evitaram as cidades e seguiram a um caminho diferente para não chamar ainda mais atenção. Essa história nos ensina a confiar na orientação de Deus. Mesmo quando enfrentamos desafios, Deus nos guia e cuida de nós em todas as situações. Verso 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: "Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo." Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Assim,
cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Depois que os magos foram embora, um anjo apareceu em sonho para José e disse que ele deveria fugir para o Egito com Maria e Jesus, porque o rei Herodes queria matar o menino. Então José saiu à noite para não ser pego e a sua família viajou cerca de 320 quilômetros até o Egito, provavelmente montados em um burro. Eles ficaram no Egito até a morte de Herodes, que aconteceu em 4 anos antes de Cristo. Mateus faz algo interessante ao usar Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei meu filho, que originalmente fala sobre Israel saindo do Egito, mas para mostrar que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, ele usou esse texto. Mateus provavelmente traduziu do Antigo Testamento em hebraico, sem usar a Septuaginta, que é uma tradução do Antigo Testamento para o grego. A Septuaginta, que também inclui alguns livros extras, tem uma lenda que diz que 70 tradutores fizeram a tradução separadamente e todas ficaram exatamente iguais. Bom, na verdade, quem conhece um pouco de tradução sabe que isso é relativamente improvável. Mateus conecta a história de Jesus com as profecias do Antigo Testamento, entre Isaías 42 e 53. Fala sobre o Messias libertador que iria restaurar Israel. Mateus está tentando mostrar que Jesus não só representa Israel, mas também cumpre a missão de salvar o povo. Durante o tempo em que José e Maria e Jesus estavam no Egito, havia uma comunidade judaica, especialmente em Alexandria, uma das maiores da cidade na época. O Egito, que no passado já foi um lugar considerado de escravidão, agora se torna um lugar de refúgio para a família de Jesus. Apesar da viagem difícil, das estradas ruins, o Nilo ajudava a viajar pelo país. A fuga para o Egito lembra a antiga saída dos israelitas e mostra como a vida de Jesus está conectada com as promessas do Antigo Testamento. O Egito, em vez de ser apenas um lugar difícil, se tornou um símbolo de proteção divina, garantindo que o plano da salvação de Deus fosse cumprido. Isso nos lembra que, mesmo em situações mais desafiadoras, Deus usa lugares e circunstâncias improváveis para cuidar de nós e cumprir as suas promessas. Se Deus estiver conosco, Ele cuidará de nós, não importa aonde estivermos, até mesmo no Egito, seremos cuidados por Deus. Verso de número 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com as informações que havia obtido dos magos. Então, cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Herodes era um rei muito cruel e ordenou que todos os meninos de Belém, com 2 anos ou menos, fossem mortos, porque os magos não voltaram para contar a ele sobre Jesus. Isto é consistente com a sua reputação de fazer coisas horríveis, como matar membros da própria família para manter o seu poder. Diziam que era melhor ser um porco de Herodes do que um de seus filhos. Tamanha era a crueldade dele. Matar bebês era uma prática terrível e Herodes agiu como outros governantes opressores do passado. Mateus cita Jeremias 31:15, que fala do choro de Raquel, para mostrar o sofrimento dos judeus em Belém, comparando-os com o sofrimento do cativeiro babilônico. Isso indica uma nova esperança e libertação através de Jesus, como prometido no Antigo Testamento. Embora não haja registros históricos sobre esse massacre, ele combina muito bem com o comportamento cruel de Herodes, que até matou familiares e quis que o seu próprio funeral fosse um evento de luto forçado. Mateus usa a citação de Jeremias 31:15 para mostrar que o sofrimento em Belém cumpriu a profecia, já que Ramá está perto de Jerusalém e a tumba de Raquel está na estrada para Belém. A citação também se conecta com Oséias 11, verso 1, que fala do chamado de Deus e da esperança de uma nova libertação, agora através da vida de Jesus. Mesmo com esses eventos trágicos, vemos como Deus continua a trabalhar e trazer esperança na libertação, mesmo em tempos difíceis, assim como Jesus sobreviveu a Herodes e trouxe uma nova esperança para a humanidade. Deus também pode trazer luz e vidas aos nossos momentos mais sombrios. Verso 19. Depois que Herodes morreu,
um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, toma o menino e sua mãe, vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel, mas ouviu que Arquelau estava reinando na Judeia, em lugar de seu pai Herodes. Teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. E assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Depois que Herodes morreu, um anjo apareceu a José, dizendo que para ele voltar a Israel. Quando José chegou na Palestina, descobriu que Arquelau, o novo rei cruel, estava governando a Judéia. Com medo pela insegurança de sua família, José decidiu não ficar em Belém. Em outro sonho, orientou a ir para a Galileia, onde Herodes Antipas governava de forma menos severa. Então José e sua família se mudaram para Nazaré, uma cidade pequena e não muito respeitada, como mencionada em João 1, verso 46. Mateus diz que Jesus seria chamado de Nazareno. Embora não haja uma citação direta do Antigo Testamento para isso, alguns estudiosos acham que Mateus estava ajuntando várias profecias para mostrar que o Messias seria alguém humilde e não valorizado. O título Nazareno mostra a humildade de Jesus, contrastando com o desprezo que ele e seus seguidores enfrentaram. Isso lembra Isaías 11, verso 1, onde é mencionado um renovo que sairá do trono de Jessé. Essa mudança para Nazaré destaca como Deus pode usar até mesmo as situações mais simples e desprezadas para cumprir os seus planos. Assim como Jesus foi chamado Nazareno, somos convidados a valorizar a humildade e a simplicidade como formas de refletir a verdadeira grandeza e propósito de Deus em nossas vidas. Então, o que podemos extrair deste relato profundo e significativo? Primeiramente, é essencial reconhecer que Deus está constantemente guiando nossas vidas. Assim como ele orientou os magos por meio das estrelas, mesmo quando não conseguimos ver claramente o caminho, podemos ter a fé de que ele está conduzindo nossos passos com propósito e sabedoria. Em segundo lugar, a trajetória de José revela uma verdade profunda. Em meio aos desafios e mudanças inesperadas, Deus está sempre presente, cuidando e nos protegendo. Às vezes, os caminhos que ele escolhe para nós podem parecer diferentes do que imaginamos ou desejamos, mas cada desvio, cada obstáculo fazem parte de um plano maior, onde ele nos conduz a um destino mais significativo e enriquecedor. Finalmente, a simplicidade de Nazaré, a cidade em que Jesus nasceu. Com isso, podemos lembrar de que Deus frequentemente opera através de circunstâncias mais humildes e dos lugares menos esperados. Isso nos mostra que, independentemente de onde estamos ou das dificuldades em que enfrentamos, Deus tem o poder de transformar qualquer situação para cumprir os seus propósitos grandiosos. Portanto, somos convidados a confiar plenamente na orientação divina e buscar a sua presença com devoção durante os momentos de tribulação, e a valorizar as experiências e situações simples da vida, pois é através dessas circunstâncias aparentemente pequenas e comuns que Deus frequentemente realiza seus maiores propósitos e manifesta a sua glória.